Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva e divulgue as verdades que são ditas aqui. Eu hoje quero falar com vocês datas comemorativas e celebrações como Dia dos Pais, Dia das Mães. São eventos ou situações que podemos dizer que é pecado. O primeiro pensamento de outras religiões ou de outras denominações, eu sei lá, vou citar aqui a Testemunha de Jeová, eles não comemoram essas datas porque eles acreditam que existe base bíblica para proibir essas datas. Ok. Eu não estou aqui dizendo que as Testemunhas de Jeová estão corretas em proibir essas datas. Porém, nesses últimos dias, ou faz muito tempo, eu venho percebendo uma coisa estranha nas igrejas evangélicas. Eu não sei se acontece na sua, onde você faz parte, mas eu falo da igreja da onde eu faço parte, não da igreja congregação. Eu estou falando assim do ministério em geral, onde eu faço parte, Assembleia de Deus. Não sei se é toda a Assembleia de Deus. É assim, comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, Natal, Testemunho de Jeová, nada disso comemora. E eles escolhe algumas bases bíblicas lá, e aí vão baseando lá e não comemoram nada disso. Então, na Assembleia de Deus, a gente comemora o Dia dos Pais, o Dia das Mães, até tem aí o Dia de Natal, e essas coisas. Essas datas comemorativas nós comemoramos tranquilamente. Mas está tendo um grande problema aí. É que essas datas comemorativas, elas estão tendo um peso maior do que a palavra de Deus. Aí você deve estar me perguntando, mas como, professor Johnny, que a data comemorativa, nós aqui da Assembleia de Deus, está tendo um peso maior? Está sim, tendo um peso maior. Se eu estiver falando bobagem, você escreva aqui e fala, professor, você está falando bobagem. Mas eu sei o que eu estou falando, e eu já venho analisando isso, já estou percebendo isso, já não dá mais para ficar calado sobre isso. E você vai concordar comigo quando eu começar a falar de uma maneira indignada. Não se pode mais ter datas comemorativas na igreja quando a palavra de Deus é superada por essas datas. A maioria das igrejas da Assembleia de Deus que eu conheço, se tiver Dia dos Pais e cair num domingo, não vai ter escola dominical. Se cancela a escola dominical. Se for Dia das Mães, cancela a escola dominical. Então a palavra de Deus, entre os Dias das Mães, não pode ter escola dominical. Tem uma igreja que cancela a escola dominical para o Dia das Mães. Tem igreja que cancela o Dia dos Pais. Dia dos Pais não, cancela a escola dominical por causa do Dia dos Pais. Tem outras igrejas, se tiver festividade num sábado, congresso de jovens, de irmã, se cancela a escola dominical. Então eu estou percebendo que a palavra de Deus está se tornando insignificante diante dessas datas comemorativas. Aí eu fico preocupado, não se pode mais ter uma data comemorativa num sábado que eles criam qualquer situação para anular a escola dominical. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Escola dominical é o departamento mais sagrado de uma igreja. Por que é mais sagrado? Porque na escola dominical você vai aprender a palavra de Deus. Na escola dominical é diferente do culto à noite. Aí fala, mas no culto à noite nós aprendemos. Vocês não aprendem nada. O que vocês acham que aprendem são simplesmente deduções do que o pregador faz em cima de um texto.
Ou seja, o pregador lê um texto e começa a pregar em cima daquele texto e faz umas aplicações em cima daquele texto. Claro que a aplicação que ele faz em cima daquele texto é exatamente para a atualidade, mas não tem nada a ver com o pensamento do autor e na época que foi escrita. Porque na pregação não há necessidade de a gente fazer uma explanação do que o autor pensava naquele tempo e fazer uma pregação aí. Só se alguém quiser, mas pregação é isso mesmo. Mas na escola dominical é diferente, porque o aluno está ali para perguntar, para tirar suas dúvidas. Então a escola dominical é sagrado. Não se pode anular a escola dominical por reuniões. Eu já fiz parte de igrejas que tem outros dias para fazer a reunião, já fizeram reunião no dia da escola dominical. Anularam a escola dominical para fazer reuniões, já com obreiro e tudo, cancelando a escola dominical. Aí eu vejo que a palavra de Deus está sendo colocada em segundo plano. Eu, que sou um estudante da palavra de Deus e tenho um amor grande pela palavra de Deus, eu não aceito essas situações. E muitas vezes, se você for contra esses pensamentos, você é tido como rebelde. Agora é interessante, quando você começa a colocar essas questões, ninguém sabe ouvir você e fazer a diferença entre questionamento e rebeldia. Toda rebeldia é aquilo que vem querer prejudicar a obra. Se alguém quiser prejudicar a obra, o andamento da obra, isso é rebeldia. Agora, questionar uma situação onde a colocação daquele que tem ali a autoridade para fazer todo o desenvolvimento, porque a questão é o seguinte: qual é o manual para a nossa vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus, eu vou falar uma coisa séria aqui. A palavra de Deus está acima de qualquer posição ministerial. Um pastor não é mais do que a palavra de Deus. Um presbítero não é mais do que a palavra de Deus. Um teólogo não é mais do que a palavra de Deus. Uma data comemorativa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, nada. Essas datas comemorativas têm que ficar abaixo da palavra de Deus. Essas datas comemorativas não devem anular a palavra de Deus. Quando tem uma data comemorativa aqui, não tem mais escola dominical. É interessante isso. Quando eu fazia parte da igreja e do setor 40 lá em Embu das Artes, o Natal aconteceu meio que num domingo. Sabe o que aconteceu? Essa data comemorativa, 25 de dezembro, fechou quase todas as igrejas, a Assembleia de Deus, porque você querendo ou não, 25 de dezembro é uma data pagã. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas essa data pagã consegue fechar as igrejas na escola dominical. Aí quando foi lá, na igreja onde eu fazia parte, conversei com o dirigente, ele disse: olha, eu não vou poder porque eu tenho que resolver alguns problemas. Era um caso dele, então ele foi, isso lá em Embu das Artes. Ele foi e eu abri a escola dominical, falei para alguns alunos virem, outros vieram, outros não quiseram vir, porque era a data pagã que consegue influenciar várias pessoas, então eles não vieram porque era Natal e tal, e não sei o que, tinha que comprar isso para o pai, para a mãe, não sei o que, e fazer o que tem de fazer, porque essa data pagã tem poder, essa é a verdade, tem poder de fazer as pessoas não querer estudar a palavra do Senhor e as pessoas vão fazer o que querem. E depois ficam aí batendo no peito: eu amo a palavra de Deus. Você ama nada. Pessoa que troca a palavra de Deus por uma data pagã na escola dominical, venha para a escola dominical, assista, aprenda. E depois, acabou a escola dominical, você vai fazer o que você tem de fazer. Aí, mas só que não é assim. E nesse dia que aconteceu, teve a data lá de Natal lá, eu fui dar uma volta. Eu vou andar. Eu fiquei tão indignado porque era pela quantidade de alunos que apareceram lá. E só os fiéis, porque aluno tem que ser fiel à palavra do Senhor. Aí eu fui andar, fui dar uma volta aí, fui fazer uma análise, sabia onde tinha sempre aproximadamente mais 30, 40 Assembleias de Deus, que tinham escola dominical, andei em todas elas. Vocês sabem quantas igrejas estavam abertas nesse dia, na escola dominical, porque era Natal? Nenhuma. E eu dou graças a Deus porque o que eu ensinei estava aberta.
Mais de 30 igrejas nesse dia estavam fechadas porque uma data pagã conseguiu fechá-las. Aí a gente fala mal da Testemunha de Jeová porque eles não comemoram essas datas. Eu penso assim, se for para essas datas comemorativas fecharem e anularem escola dominical, um momento muito importante, é bom que ninguém se comemore mais nenhuma data comemorativa, porque uma data comemorativa está valendo mais do que a palavra de Deus. Eu sei que agora muita gente vai fechar a cara para mim e eu não estou nem aí. A verdade tem que ser dita. Ou nós amamos a palavra do Senhor, ou nós não amamos. Agora, essa conversinha antiga de abuso de poder e autoridade, pá, tá tudo bem, eu vou anular a escola dominical, porque quem manda aqui na igreja sou eu. Tá bom, faça o que você quiser, ou qualquer pessoa faça o que quiser na sua igreja, mas chegar para mim e dizer que ama a palavra do Senhor e anular a escola dominical por causa dessas coisas, porque alguns irmãozinhos que não aparecem na escola dominical não querem ir, o que uma vez me deixou tão chateado, que eu fazia parte de uma escola dominical, e lá nessa igreja lá, um grupo da igreja, um departamento da igreja, não aparecia na escola dominical. Mas só que esse grupo teve uma festividade num sábado. Aí o pastor chegou perto de mim, olha, esse grupo está muito cansado, aí nós não vamos ter escola dominical. Eu falei, pastor, mas esse grupo nem aparece na escola dominical, como é que um grupo que tem uma festividade num sábado, que nunca apareceu na escola dominical, vai fazer anular a escola dominical? Sabe como é, as irmãs? Mas elas não veem nada, paciência. Então anulou a escola dominical. Então eu posso dizer uma coisa para vocês, é o último tempo. É o último tempo. Se o diabo quer ter alguma vitória em cima de crente, está conseguindo. Crente que não ama a palavra de Deus e não tem a Bíblia como manual, e que uma data comemorativa consegue fazer com que um dia de estudo, que um dia de estudo é um dia precioso, esse dia não volta mais. Perdeu, perdeu. Mas ninguém sabe desse valor. Consegue fechar uma igreja nessa data comemorativa, eu não sei mais o que é que pode acontecer mais lá para frente. Eu não sei. Eu só sei uma coisa, que no meu tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente e jovem, vou falar aqui no meu estado, não sei se já mudou lá, Pará, Ananindeua. Nasci em Belém do Pará, mas me criei em Ananindeua. Lá poderia ter data comemorativa, podia ter festa das irmãs no sábado, do jovem, mas não anulava a escola dominical, porque é um departamento sagrado onde a gente estudava a palavra do Senhor. Mas hoje em dia, parece que há outros interesses em cima disso do que estudar a palavra do Senhor. E uma coisa é certa, você que não estuda a palavra do Senhor e que não quer saber de escola dominical, você é um papagaio ambulante, você é um refém daquele que tem conhecimento, porque aquele que tem conhecimento, ele consegue manipular, domesticar e fazer com que uma pessoa siga o que ele diz. Você não tem conhecimento de nada, é isso que acontece. Todo aquele líder que tenta tirar a educação de um povo, ele consegue dominar aquele povo. Mas um povo pensante, um povo que conhece, não é levado por qualquer coisa, não. Tem que ser algo extremamente fora do normal. Mas sem conhecimento, se acredita em tudo, se ouve tudo, e se obedece tudo, mas contrário à palavra do Senhor. Eu vou finalizar aqui dizendo uma coisa muito séria. Se você receber uma ordem, se você vê uma pregação, se você recebe um ensinamento, se você recebe uma orientação e não tem nada lá na palavra do Senhor, vire as costas e vá pela palavra do Senhor. Quem segue a palavra do Senhor sofre.
Quem segue as palavras do Senhor é deixado de lado. Quem segue a palavra do Senhor, como dizia um amigo meu, que ele vai muito pela palavra do Senhor, a gente fica queimado. Dane-se. O que importa é você e Deus. Eu sou um presbítero da Assembleia de Deus, mas a minha comunhão e o meu amor pela palavra vale mais do que qualquer posição ministerial. Porque é isso que está em jogo. Se eu não tiver conhecimento do manual, de hipótese alguma, eu vou chegar aonde Jesus quer que cada um do que aqueles que guardam a palavra chegue. Alienação, jamais. Domesticação, jamais. Obediência às lideranças, amém. Obedeça ao seu pastor, se é um homem de Deus, se tem amor à obra, se tem amor à palavra, obedeça. Obedeça ao seu pastor. Mas se o seu pastor, o seu líder, não tiver nenhuma ligação com a palavra de Deus e tiver ligação com Deus Mamon, se afaste dele. E se for oportuno e houver essa oportunidade, fala para ele se converter e aceitar a Jesus Cristo novamente, porque não é mais tempo de brincadeira. Temos a liberdade de estudar e aprender e pregar e falar de Jesus, mas esse tempo vai acabar. E aí você vai sentir muita falta e você vai lembrar do que eu estou falando agora. Não deixe nada superar a palavra do Senhor. Não deixe a placa da sua igreja ficar acima da palavra do Senhor. Não deixe o seu professor de teologia, embora seja um professor de teologia, ficar acima da palavra do Senhor. Nem pastor, presidente, nada pode ficar acima da palavra do Senhor. Nem uma data comemorativa. Às vezes um departamento é cancelado na igreja, tem que ter um bom motivo para isso quando diz respeito ao estudo da palavra do Senhor. Porque fora disso, eu vou continuar do lado da palavra do Senhor. Sem medo de perseguições, sem medo de avaliações, de ser uma pessoa chata. Se for para ser chato em relação à palavra do Senhor, conte comigo, porque você vai ter um chato do seu lado. Um chato no sentido de defender a palavra do Senhor para que o povo venha crescer no conhecimento. Porque quando eu partir dessa vida, é esse legado que eu vou deixar. E que todos aqueles que já foram meu aluno me conhecem e sabem da minha sinceridade com a palavra do Senhor. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados.